Mas não sei se todo mundo aqui estava presente no papo que a gente teve na quarta-feira passada. Se não, prazerzão, se eu não cheguei a falar com vocês ainda. Eu sou Hércules, eu vou ser aqui a pessoa de growth que vai acompanhar principalmente ali estratégias, como a gente está usando mais a Braze, quais são os novos potenciais, o que a gente pode destravar junto. Então, para que isso realmente aconteça da melhor maneira possível, o nosso primeiro passo aqui é que a gente ande literalmente dentro do produto de vocês para entender um pouco da visão geral, de quais são os principais pontos, os principais propósitos, as experiências hoje, como o usuário transita no aplicativo. Quando a gente fala de objetivos principais em termos de KPI, o que a gente está avaliando, o que a gente não está avaliando, qual a estratégia que a gente usa. Então, é muito entrar nesse contexto. De maneira geral, a gente tem um certo roteiro aqui que a gente segue, é bem basicamente ter uma visão geral do produto, para entender, por exemplo, hoje, qual o andamento do usuário. Eu acho que a gente é bem focado bastante em app, né? Eu acredito que a gente não trabalha com app quando a gente fala de iFood. Então, literalmente, fazer um andamento ali no produto. Eu acho que vale da jornada desde a aquisição até a ativação e retenção do usuário, que vocês tragam essa visão de funcionalidades e propósitos do produto. Eu acredito que a gente vai focar bem ali mais na frente, mais B2C. Até como a gente traz também essa parte de descrição também de visão do usuário, e como vocês consideram, tipo, o que vocês consideram um usuário ativo, o que vocês consideram churn, muito para a gente ter essa visão total dos usuários, tá? Mas, resumidamente, o que a gente pudesse passar por hoje seria muito esse andamento produto, sabe? Entender desde o começo até a permanência do usuário no produto. Aí eu queria ver do lado de vocês quem poderia puxar esse ponto, e daí a gente iria conversando junto, tá? Tipo, não precisa seguir exatamente a mesma coisa, mas muito para a gente conseguir ter essa visão geral do produto, desde a parte ali do walkthrough do app, para a gente entender como vocês funcionam, até para a gente também trazer mais ideias, insights sobre as estratégias futuras. Beleza? Quem, nesse caso, puxaria esse ponto do lado de vocês? Boa. Eu posso puxar daqui, assim. Acho que... Vamos lá. Falando sobre as regras de life cycle aqui. Tá. Elas... Até eu tenho que... Deixa eu caçar depois qualquer coisa. Ou, gente, se alguém conseguir caçar o material lá de data, me ajuda que aí eu vou colocando. Mas é mais ou menos assim. Eu falo que tem que revisar bastante. Então, o usuário começa como prospect. O primeiro status dele é prospect. Isso ele é antes de fazer qualquer... Baixou o app, se cadastrou, não tem nenhuma venda, não tem nenhuma compra feita. Aí pode gravar. Boa. E daí, Depois disso, Luiz, até uma dúvida sobre isso, tipo, então antes do usuário se cadastrar, a gente não chega a comunicar com ele de alguma forma hoje, ou a gente já chega a comunicar mesmo antes do cadastro? putz, eu acho que não, porque a gente precisa do cadastro para ter o ID dele e aí conseguir saber que ele é ele, sabe? Então, talvez tenha alguma coisa da Braze que vai para ele, Aham, mesmo ele não tendo um cadastro, porque ele vai ter um ID lá no Braze, ele vai existir na isso, Braze, mas ele meio que não existe para o iFood, ele é tipo um tá, anônimo no iFood. tá. Então, talvez até exista, mas a gente não faz, tipo, não tem uma estratégia oficialmente direcionada. Aí, Theo, Gil, me corrijam se eu estiver falando besteira, mas até onde eu entendo, assim, o ponto de entrada é o cadastro mesmo. Boa. E é realmente uma das primeiras coisas que a pessoa faz quando baixa o app, então não tem muita Sim. coisa para fazer sem ter o cadastro. Então, fez o cadastro, pode ou não fazer uma compra ali na primeira sessão. Aham. Quando faz a primeira compra, aí eu tenho que ver se ele já vira ativo, se já é ativo direto, ou se tem algum status antes de maturação. E até uma Deixa- dúvida, quando faz compra de qualquer produto, por exemplo, faz compra de farmácia, mas não fez de mercado. Isso é qualquer produto em termos de ativação, certo? Pode falar, Theo. Hoje, a gente tem uma quebra de life cycle por produto. Ah, Então, um exemplo assim. Se o usuário entrou hoje no aplicativo e ele fez uma compra de food, ele vai ser new in food, né? Então, é quando sai do primeiro para o segundo pedido, a gente considera como new. E aí tem inúmeras classificações que depois a gente pode até mostrar para vocês, mas assim, tipo, Cold New, Warm, de acordo com o tempo o dia do mês que ele faz. Então, assim, tem várias quebras, mas basicamente hoje a gente tem esse recorte de life cycle por produto que a gente consegue entender quem é ativo em food, perdão, e prospect em bebidas. Porque basicamente, assim, sendo bem
sendo bem simplista aqui, a gente usa muito life cycle para as comunicações hoje. A gente se baseia, assim, sempre tem que ser baseado no life cycle, que a gente entende se ele nunca fez pedido, se ele, sei lá, churn, já fez um pedido e não faz pedido há muito tempo, e por aí vai. Entendi. Então, tipo, por exemplo, a pessoa entra, ela sempre vai ser um prospect para, por exemplo, se ela entra, ela comprou food, ela vai entrar e vai continuar sendo um prospect, por exemplo, para mercado. Vai continuar sendo prospect para farmácia, até que ele vire e compre pela primeira vez. Exatamente. Tá. Então, tipo, e daí, no caso, quando ele compra a primeira vez, ele vai ser ativado de um e continuar sendo prospect de todos os outros. E de como funciona hoje em termos de prioridade de negócio e de comunicação. Por exemplo, eu, Hércules, entrei, fui lá e geralmente fast food acaba sendo o principal consumo, né? Fui lá e comprei food. Como você direciona a prioridade de comunicação por tipo de produto? Por exemplo, se eu comprei food, como vocês sabem que tem que direcionar bebida ou farmácia? Tipo, hoje, como funciona essa parte de priorização frente de BUs? Basicamente aqui, a gente tem uma regra de negócio para o Kairos, que a gente até falou na reunião passada, do Kairos, que é a nossa ferramenta disparador interna, assim. E lá a gente tem uma regra onde a gente faz, aí, se Lucão, galera aí pode me corrigindo, mas a gente realiza 5 pushes por dia, sendo que 4 são de food. Então, assim, mesmo que o usuário compre em food, a prioridade é fazer comunicação de food. E nesse disparador, tá? Aí falando no disparador que não tem tanta inteligência, por exemplo, igual o Braze. Então, assim, mais uma vez, resumindo, hoje a maior prioridade é de food em relação às outras categorias, e aí depois as outras categorias disputam entre elas numa regra interna também de priorização. E aí, tipo, já é uma parada mais técnica, que é em cima desse disparador. Quando a gente fala do Braze, hoje a única BU que a gente tá tombada ali pro Braze é a BU de bebidas. Então, acaba que, como as ferramentas hoje elas não se conversam, aí falando de Braze e de Kairos, acaba que a prioridade de bebidas também é muito grande, porque não tem isso de... não tem essa priorização que eu te falei de... Cara, tem um disparo para todas as outras BUs e elas vão disputar entre elas, assim. Então, acaba que bebidas também, diria que, não necessariamente diariamente tem um disparo, mas a gente tem algumas segmentações de interesse, mas a gente sabe que o usuário tem muito mais chance de receber bebidas que outra coisa, outra BU, principalmente de categorias, aí falando de farmácia, de outras ali em si, né? Mas, em resumo, food é que tem a maior prioridade, independente se ele fez pedido ou não. Boa. E daí tem uma dúvida sobre food. Tipo, food eu tô falando tanto food restaurante quanto food mercado, por exemplo. Não, só restaurante. Mercado entra nessas BUs também de categorias... eu vou chamar até de secundárias aqui, mas não são secundárias, mas pensando mais no âmbito assim de comunicação, de governança / comunicação hoje, a gente pode dizer que, cara, food é a número 1 e depois as outras categorias como mercado, farmácia, até vou considerar bebidas aqui, todas essas ficam meio que numa caixinha ali secundária para ser disparadora, vamos dizer assim, tá? Entendi. Hoje, em termos de categoria, então, a gente tem food, tem mercado, farmácia... Pet. O quê? Não entendi? Pet, de cachorro, né? Shopping. O que a gente já falou aí? Já falou farmácia? Mercado, bebidas. Acho que são essas. Acho que a gente falou todos. Então, bebida, food, mercado, farmácia, pet e shopping. Bebida. É isso aí. Curiosidade, o que entraria em shopping, por exemplo, seria tipo produtos mais sala de casa, esse tipo de coisa? Cara, isso é uma boa pergunta. Eu acho que é loja de shopping mesmo. Conveniência, né? Eu acho que é. Presente, perfume. Exato. Tá. E além dessas categorias, a gente tem os programas também. Que é o iFood Hits, tem o Clube, né? A gente tem o Turbo, a gente tem o Gourmet, né? Então
Eles também têm ali seu espaço para comunicar, assim como as outras categorias. Mas eles são considerados BUs distintas ou eles entram em alguma BU ali de food ou mercado, farmácia? Tipo, acaba sendo um pouco mais global. Eles trabalham em conjunto, digamos assim. Então, HITS, ele está dentro do contexto de food. Né? Clube, ele tem ali parceria com o mercado, com farma, também com food, né? Então ele está meio que cross, assim, digamos assim, esses programas, né? O Turbo, por exemplo, é um programa de logística. Então ele oferece logística rápida, inicialmente agora para food, mas provavelmente logo em breve, se eu não me engano, já começou para farmácia, né? E o gourmet, ele é como se fosse uma seção dentro de food, né? Assim como o HITS é para comida boa e barata, o gourmet é para comida alto padrão. Entendi. Então, tipo, hoje, em termos de outras funcionalidades, seria HITS, Clube e Gourmet. Você falou algum outro? Eu esqueci. Não? Turbo. Turbo. Então, O Turbo também. seria de entrega. Ele poder escolher o tempo que ele vai receber. Aí ele paga um pouco mais por isso. E o Clube é basicamente uma parceria associada a desconto e... Ele é um loyalty, é um programa de loyalty nosso. Então ele assina esse programa e ele tem benefícios. O benefício principal do clube são cupons que ele pode utilizar, né, nos seus pedidos, se não me engano, são 5 cupons, assinatura. E ele tem outros benefícios, como, por exemplo, itens promocionados só do clube, né, só para quem é assinante, e parcerias terceiras, né? Então você tem lá 3 meses no Spotify, você tem a parceria do Decolar, então você tem algumas parcerias com benefícios. Entendi, Mas é o nosso programa de loja. É bem um programa... Perdão. Mas é bem um programão de loja, então, tipo, de organização de manutenção do usuário na base. Exato. Boa, legal. Tem alguma outra funcionalidade que a gente não falou, além dessas? Acho que a gente falou das categorias todas. Qual outra? Tem algumas menores que estão ainda em teste, que logo em breve vão expandir. Então, a gente tem o iFood Missões, que é o antigo Moedas. A gente tem o nosso assistente de AI para poder o usuário fazer pedido via WhatsApp e também internamente um chat, né, um assistente AI, que chama Elo. Que mais, galera? Esse nome aí. De vez em quando tem algumas comunicações que elas são pontuais, né? Então, algumas coisas tem comunicações mais institucionais também que acontecem. Mas acho que a gente falou bastante, assim, de praticamente todos aqui. Não me recordo de alguma outra nova, não. Boa. E daí, falando um pouco da experiência do usuário, né? Tipo, hoje, quando a gente fala do usuário que entrou na base de vocês, que é o Prospect, a gente trabalha tanto com frente, até a curiosidade também, tipo, a gente trabalha com awareness até retenção, ou a gente tem um foco específico só para trabalhar em retenção? Hoje, qual o foco de trabalho quando os usuários estão na base? A 60% de retenção? Tipo, aí a gente tem esse frente com eles ali, como acontece hoje? Quando o usuário ele vira um new, né, a gente trabalha em cima dele para reter ele, obviamente, né? Aí a gente tem algumas classificações que os times, por exemplo, quem mais faz isso, eu acho que todos, né? Mas quem mais faz isso é food, né? Então tem ali a consideração do usuário retenção M0, que é o cara que comprou nos últimos 30 dias, M+1, que é 60 dias. Então tem alguns tipos de benefícios, digamos assim, para reter esse usuário, né, dentro desse pacote. E o usuário ativo é aquele que está comprando ali já tem bastante tempo, ele não deixou de comprar, né? Se o usuário deixa de comprar e passa os 60 dias, se não me engano, ele já vira churn, né? Mas tem toda uma estrutura. Eu mandei lá no grupo da Minder, seria todo o esquema e as considerações para cada um das etapas de ciclo do iFood, né? Então, quando a gente vai falar de Prospect, tem New, tem Engaged, depois tem Active, depois, se ele virou churn, tem 4 tipos de churn: early churn, middle churn, late churn,
Aí você tem todas as características que fazem o usuário ser cada um desses life cycles, né? Aí você tem o reativado, tem o reengajado, né? E ainda tem as temperaturas, né? Que são hot, warm e cold. Né? Uhum. Costuma variar ali a quantidade de pedidos que ele tem ali entre aquele life cycle que ele está, né? E o Entendi. mês. Com a estrutura você vai conseguir entender direitinho as regras e o que é o que, tá? Porque são muitas coisas. Se eu falar aqui, a gente vai ficar até amanhã. Não faz total sentido. E até perguntando em relação, acho que beleza, acho que em relação ao perfil do usuário agora ficou um pouco mais claro para mim. Em relação hoje a KPIs, eu acredito que cada um também vai ter uma frente que vocês mensuram, né? Por exemplo, acredito que o churn vai ser logicamente o volume decréscimo ali de churn, ou como está aumentando o perfil de churn conforme o mês. Tem algum outro KPI específico que a gente trabalhe hoje, além dos mais gerais associados a engajamento, retenção e aquisição de usuários? Esse tipo de pedidos, né? Uhum. Vai ser o volume de pedido, receita. GMV. Lifetime value. Tem OV também, dependendo. Uhum. Quer falar aí, Doro? Não, eu ia comentar o bendito mal imóvel, sabe? Tipo, acho que não necessariamente a gente acompanha diretamente todos os life cycles, mas a gente tem volumetrias mínimas no mês de quantos usuários têm que acessar meu aplicativo pelo menos uma vez por mês, quantos usuários precisam fazer uma compra, aí frequências, enfim, taxa de conversão, uma coisa disso, mas esses são bem pesados, assim, digo, bem pesados elas são bem olhadas, assim, às vezes eu diria quase até mais que receita, sabe? Se a gente não tiver batendo essas duas, sei lá, por mais que a gente esteja com a receita em linha, o pessoal vai estar preocupado. Isso em relação à volumetria de usos por mês, né, que você fala, tanto de ativos quanto de visitantes. Total. Entendi. Não, legal. E daí, agora entrando um pouco mais em termos estratégicos, e hoje como vocês usam a Braze, né? Pelo que eu entendi, hoje as comunicações que partem de Braze estão, em suma, associadas a bebidas, né, que a gente comentou antes. E a razão disso acontecer tem alguma coisa específica em relação à integração nativa, ou porque a plataforma foi originada para focar nisso? Vocês conseguem dar um pouco mais de contexto? Vamos lá. Hoje o Braze ele consegue atender a gente melhor, vou dizer até melhor do que o Kairos, no sentido de a gente conseguir construir uma jornada de comunicação, coisa que a gente não consegue hoje no Kairos. Então o Kairos hoje ele é muito uma forma de disparador e o Braze muito em forma de jornada. A partir disso, como a gente tem regras, sempre teve regras e essa coisa bem desenhada de governança dentro do Kairos, a gente teve que ir tombando aos poucos. Então, bebidas, como foi uma BU que, vou dizer assim, há um ano atrás começou a ganhar mais relevância, 1 ano e meio, alguma coisa nesse sentido, a gente está com bebidas exatamente para um dos pontos que já que tá novo, bebidas, assim, né, eles chamam ali 2.0, cara, vamos tentar já fazer pelo Braze, que a gente faz toda essa comunicação de canvas, né, de jornada, usando outros canais, não só push, então usa muito INEP, parará. Então esse foi o primeiro ponto e objetivo por que bebidas foi pro Braze. E aí, assim, de fato, a gente já mostrou métricas melhores, isso já está bem claro, assim, o que faz total sentido, porque a gente no Braze consegue muito fazer comunicação baseada em eventos, né? Então, Canvas e parará. Beleza. O que faz a gente ainda não conseguir tombar, por exemplo, mais uma BU? Que é uma coisa que a gente esbarra, e por isso que a gente ainda não conseguiu tombar muito mais uma BU. Principalmente, é uma inteligência de disparo de turno. Vou explicar um pouquinho melhor. Bebidas, hoje, a gente faz o disparo todo dia, independente da segmentação. Então, tem gente que gosta mais de cerveja, gente não alcoólicos. A gente faz segmentações específicas, e aí, um parênteses aqui, usando muito amplitude também, só para vocês entenderem como é que entra o amplitude aqui. Mas a gente faz os disparos muito em horário de 17 horas, que é o horário de pico ali, de bebidas, principalmente sexta, sábado e domingo. E aí o que a gente pensa assim, cara, se a gente tombar, seja farmácia, ou seja food mesmo, vou dar o exemplo de food,
Aham. Cara, como é que a gente vai fazer uma inteligência dentro do Braze que, cara, dispare... o jantar também é forte para food. E aí, como é que a gente prioriza uma em detrimento da outra dentro do Canvas? Então, Aham. acho que o que mais esbarrou a gente hoje é que todas as BUs, vou tirar um pouco o mercado, que mercado a gente consegue falar um pouco mais de almoço, ali no almoço também, um Uhum. pouco nesse horário de café da manhã, alguma coisa nesse sentido, mas muito do que a gente esbarra hoje para não usar mais o Braze, não usar no sentido de não ter tombado mais uma BU ainda, é que a gente não está conseguindo uma maneira de realizar essas priorizações que o Kairos tem hoje. Porque a gente tem dois turnos muito fortes no iFood, que é almoço e jantar, vamos botar ali, né? Aquele horário de jantar do almoço, onde food, obviamente, é muito forte e é de fato nossa... É a nossa BU, assim, mais Uhum. forte. Sim. Só que aí todo mundo quer usar, food tem que usar esse turno, mas isso é forte também para bebidas, que é forte para farmácia. Então, a gente esbarrou nisso, nessa priorização, e aí a gente não conseguiu avançar muito. Mas o grande objetivo nosso é a gente conseguir, e aí o Felipe pode me corrigir, mas é a gente conseguir, de fato, ir tombando as BUs ali para fazer essa inteligência ali dentro do Braze, a partir dessas priorizações também, né? Entendi. Não, isso calha muito, até eu vi que o pessoal da Braze está aqui, com um produto de Braze que está chegando, que vai literalmente tratar essa parte de priorização. Então, acho que vale até a gente cobrar o pessoal da Braze para liberar a versão beta para vocês também conseguirem usar. Seria muito interessante. Então, a gente já até usou a gente já começou a usar a priorização, mas qual que é o ponto da priorização aqui para a gente que esbarrou também? Uhum. É uma feature que, beleza, atendeu a gente ali, se a gente quiser fazer disparos de campanha. Uhum. A gente esbarrou muito no problema de Canvas. Hoje, e aí, pô, o Ricardo aqui, ele pode, cara, me complementar muito, muito melhor, mas assim, hoje, como a gente está fazendo, como é que a gente está, qual é a grande separação hoje do Braze? A gente usa o Canvas, principalmente para bebidas que a gente consegue fazer esses disparos mais inteligentes, Sim. e a gente também usa bastante as campanhas para in-app. Então, todos os times hoje, né, todas as BUs fazem disparos de in-app dentro do Braze. Isso já é um fato. Quando a gente fala de priorização, eu acho que tem 2 pontos aí, Dorô talvez possa me complementar aqui também. A gente tem uma priorização para push hoje, por campanha, sendo que o disparador hoje de push é o Kairos, isso ele ainda faz. Então a gente não tem a priorização dentro do in-app ainda, aí, por favor, vocês me corrijam aí, tá, pessoal, se eu estiver falando uma besteira. Mas eu lembro que não tem priorização dentro do in-app hoje, no formato que foi apresentado para a gente, e não tem dentro do Canvas. E aí, dentro do Canvas, que acaba sendo essa nossa maior necessidade, porque quando a gente tombar, a gente não quer tombar em campanhas. Claro que a gente pode usar campanhas também, mas a gente quer tombar muito nessa questão do Canvas, que consegue fazer esses disparos mais dinâmicos, mais de eventos, nesse sentido mais inteligente, vou botar assim. Então, por isso, mesmo com essa feature de priorização, que é muito legal, que, cara, está em beta, a gente já testou, já validou, inclusive o Dorô já fez um trabalho de validação, a gente viu ali que funciona ali, ela acaba não atendendo muito por causa do Canvas. Entendi. Aí que é o outro grande desafio. Entendi. E dá até uma curiosidade que eu fiquei aqui pensando, tipo, hoje quando você fala em temporização, se eu falar uma coisa errada, por favor, me corrija, seria, por exemplo, eu, Hércules, eu sou apto para bebida e sou apto para food. No cenário que eu estou em um Canvas, a ideia é que, como food é minha prioritária, eu sempre receba food e não bebidas, por exemplo, no horário. Ou como vocês querem fazer, eu fiquei muito curioso como vocês querem testar essa priorização, sabe? Cara, isso aí é um outro bom assunto, porque, assim, o que eu imagino aqui? A gente vai ter que ter algum modelo de propensão também, porque, assim, não necessariamente eu tenho que sempre priorizar a food em todos os disparos. Então, assim, quando a gente tomba pro Canvas ali, a gente nem pode, e assim, aí a galera pode me complementando, até me corrigindo, a gente não pode nem ter uma regra engessada de priorização falando, food é sempre 1, bebidas é sempre 2, mercado é sempre 3. A gente vai ter que ter uma inteligência para falar, cara, o TEL tem mais chance ali de converter nesse momento, no turno de jantar, mesmo que seja mais forte de food, em bebidas. Vai ser o disparo de bebidas. Então, eu acho que, assim, além da priorização, eu acho que entra também uma propensão. Porque, cara, todas as BUs estão ganhando muita relevância, né? Há 2 anos atrás, se a gente fizesse esse mesmo projeto aqui, eu ia falar, cara, eu acho que
a curto prazo, talvez a gente possa ser até um pouco engessado na questão da priorização, porque food, há 2 anos atrás, as categorias ainda estavam, no início. Nesse momento, cara, então, mercado está com muita prioridade, farmácia está com muita prioridade, bebidas está com muita prioridade, então a gente vai ter que ter um modelo propensão mais priorização dentro do Canvas, e aí eu estou falando de uma maneira muito simples, né? Como eu sei que não é nada simples, mas uma maneira dessa para a gente conseguir fazendo o usuário receber o que ele está mais perto de engajar. Temos isso? Não, nesse momento não temos. A gente está entendendo os caminhos, mas a gente ainda vai descobrir. Então, assim, a gente... é um assunto que a gente está priorizando, né? A gente está conversando, mas eu sei que existe uma construção aí para fazer isso, tá? Mas é um pouco das barreiras ali que a gente está... Acho que são os principais pontos aqui nesse momento. Pode falar. A gente está bem próximo ali do time de produto. Eu não sei se é meu áudio, mas está muito Melhorou. O seu fone deve ter desligado. O meu fone dá uns... voltou. Ele zoou. Aí eu troco do computador, tá tudo certo. Então, o que eu ia comentar? A gente está bem próximo do time de produto do Braze mesmo, que está desenvolvendo essa feature, então a gente está conversando com eles. O que acontece? Hoje só pega a campanha agendada. Então, não pega a campanha disparada em evento. E é isso que, para a gente, hoje, num primeiro momento, ferra colocar mais coisas, que você tem que sempre trabalhar com tudo que é agendado, lá eu priorizo, mas quando eu começo a colocar Canvas, Inep, que é baseado em eventos, enfim, começa a enroscar. Então, o que a gente está aguardando? Num primeiro momento, o pessoal liberar, ainda que seja para campanhas, essa visão de coisas que são disparadas, seja por API, ou seja baseado em eventos, que são disparadas por coisas que não o agendado, e que mesmo esse disparado por evento, ele olhe se para o futuro tem alguma coisa agendada e despriorize. Acho que existe um problema que o próprio Braze está passando, que eu tenho 2 disparos baseados em eventos que vão acontecer no futuro. Eu coloco ele na conta ou não? E aí o que a gente até falou com eles falar, gente, não considera isso. Sempre compara ou com o frequency cap que já existe ou com coisas que estão realmente agendadas para o futuro e aí baseia nelas, compara com elas. Senão o evento é o mais importante, que é a melhor informação que a gente tem naquele momento. Mas isso é outra treta. Mas o que eles mesmos falaram é que, assim, eles começaram a desenvolver agora, então, assim, acho que agora, novembro, dezembro, até janeiro, eu acho que deve ter algumas novidades aparecendo, então não sei exatamente o que, a gente depende muito do roadmap deles, mas acho que é uma coisa importante que a gente está olhando. E aí até uma coisa que a gente está discutindo não precisa fazer... A gente até fez uma entrevista lá com eles de produto, que às vezes não precisa colocar no Canvas inteiro a priorização. Você basta colocar no step, lá, aqui dispara uma mensagem, um push. É esse push que eu quero comparar com o resto, não tudo com tudo, sabe? Então, tá um pouco nisso dessa conversa. Isso também é um aguardo importante que a gente está fazendo até para poder avançar mesmo, trazer mais coisas para dentro do Braze. Entendi. Não, cara, eu acho que é super legal. Eu acho que até tem um modelo de Braze, aí eu acho que eles também devem estar dentro do pacote de vocês, que é os predictions. Então, talvez aqui a gente pudesse até encaixar alguma estrutura de prediction para tentar entender o perfil de usuário para conversão. E até já falando de estrutura de usuário, que eu fiquei aqui na dúvida, e já te deixo falar até rapidinho, que é que, por exemplo, hoje realmente a gente não tem esse modelo de propensão em Braze, mas vocês internamente têm toda essa questão de a gente tem muita questão de como indicar o conteúdo para o usuário, que eu sei que tem toda essa parte de inteligência interna. Hoje vocês usam essa AI muito nessa ideia de predição também, cara, o Herpes realmente está mais tendencioso a comprar cerveja do que, sei lá, gin. Então vocês conseguem fazer isso desde a inteligência de vocês hoje e não está em Braze, é uma coisa que vocês mesmo internamente ainda estão desenhando. Fiquei curioso sobre isso. Pô, aí Felipe pode me corrigir, mas eu acho que a gente está bem no início ainda, assim. Eu acho que a gente está no momento criando. Aí pode me corrigir aí, pessoal, mas de fato eu acho que está em construção, apesar de já ter coisas, né? A gente tem um projeto NBA, que a gente tenta pegar algumas coisas baseadas em propensão, então o Felipe pode falar melhor aí do que eu. A gente tem esse modelo, mas não para comunicação,
fora do app, como push e tudo mais. A gente tem esse modelo sendo testado para a jornada dentro do app. Então, qual é o banner que vai aparecer na primeira posição lá dentro da home, né? Então, aí tem um modelo de propensão, um modelo de awareness, né? A gente já pensou em usar isso como ponto de partida, né? Dado que a gente está falando ali sobre comportamentos do usuário para poder indicar essas categorias, mas a gente não avançou muito. O que está sendo construído agora, né, é um modelo de AI para criar copies de push, que a gente chama de echo aqui, que ele mais para frente vai trabalhar no modelo do que deveria mandar naquela hora para o usuário, né? É menos sobre uma lista de coisas que esse usuário, dentro de uma prioridade, deveria receber, e mais no momento de disparar, ele já alocar para aquele usuário, naquele shift, uma mensagem ideal para ele. Só que isso ainda vai levar um pouquinho de tempo, assim. Eu acredito que mais no final do ciclo a gente deve ter alguma coisa. Entendi. Não, legal. Hoje vocês usam alguma das ferramentas de inteligência da Braze, por exemplo, Intelligence Time, Selection e Channel, para fazer uso desse fluxo? A gente já usou o Intelligence Time, e aí o que aconteceu no nosso primeiro teste, que a gente usou até em bebidas. A gente acabou achando até, não é achando, né? A gente fez esse teste exatamente para ver como é que a gente poderia tombar mais uma BU para dentro do Braze, né? Só que acabou que a maioria dos disparos, ela acabou sendo mesmo no jantar. E aí como ela... Putz, o Intelligence Time, ele vê o iFood como um todo, né? A navegação como um todo, e aí Ricardo pode me corrigir também, que a gente já testou isso um tempo atrás, mas acabou que ficou muito concentrado no que a gente já faz de forma manual. A gente acabou não tendo meio que... Nesse momento não teve uma possibilidade do Intelligence Time por BU também, para ver comportamento. Então, a gente usou, é muito legal, validou, inclusive, que fez total sentido quando a gente usou nos comportamentos, e não só concentrou a maioria no jantar, por exemplo, mas conseguiu ali pegar uma galera em outros turnos, em outros momentos também, então foi bem legal. Mas acaba que, para tombar outra BU, acaba que iria, talvez, botar muitos ali no mesmo horário, porque a gente acaba olhando o iFood como um todo, assim. Sobre os canais ali, né, priorização de canais, a gente nunca usou, então isso é uma coisa que a gente pode pensar em usar. E aí, até falando eu não sei se é o tema aqui, que a gente estava falando até sobre AI aqui e tudo mais, que a gente está querendo usar ali o do Braze, e o que é uma coisa que a gente está trabalhando agora para conseguir usar. E aí a galera pode me complementar também, que é o enriquecimento dos eventos. Então, por exemplo, o nosso evento de compra hoje, ele tem algumas informações, mas não tem itens, não tem algumas informações que a gente entende que são primordiais para conseguir ali fazer, de fato, o uso adequado de uma recomendação, alguma coisa nesse sentido. Então, a galera de Martech ali está fazendo, de fato, esse enriquecimento para a gente conseguir usar isso de forma mais assertiva. Legal. Bem legal, gente, porque eu acho que tem um volume muito legal. Até falando da parte de produto, hoje a gente já tem um catálogo integrado em Braze, então, tipo, hoje já usa de maneira automatizada, por exemplo, ou não? A gente não usa catálogo de Braze, por exemplo. Não. Lá nos produtos a gente acaba mandando shift ali hoje. Até porque se a gente for mandar a ID de produto lá pro Braze, pensa que o catálogo do iFood ali é muito descentralizado, tirando as BUs de mercado, shopping ali, que você tem SKU, cada produto ele é gerenciado e mantido pelo próprio restaurante ali. Então a gente teve até a gente acabou subindo ali alguma versão do Android que a gente mandava os IDs lá dos produtos, e aí virou, tipo, uma loucura do lado do Braze, que virou milhões e milhões e milhões de IDs lá nas tabelas. Recentemente até fizeram a exclusão lá dos dados, porque era impossível de usar. Entendi. Da forma como a gente gerencia o produto. Assim, acho que o nosso catálogo, só para dar referência, se a gente colocar todo o catálogo de todas as BUs, a gente deve estar falando de 20 milhões de produtos. São 20 milhões de produtos distintos? Provavelmente não, mas são. Mas quando você pensa, o produto pelo merchan dá 20 milhões de unidades únicas. Então, até para a gente trabalhar, às vezes, com Google, com Meta, já é um desafio, já é treta, assim, porque é uma volumetria muito absurda, assim,
Vocês devem ter pelo menos uns 3 mexantes diferentes só para conseguir trabalhar com o Google, porque 20 minutos. A gente no Google quebrou por BU. Aham. Para a gente conseguir ter. E nossa, a gente ainda está sofrendo, porque as contas novas, a gente está tentando aumentar a volumetria, porque o Google fala, mas tem que ter tráfego para bater. Aí uma cabe 150 mil, a gente tem 3 milhões. Putz, aí tá no nosso sofrimento lá dentro. Mas, Eu sei bem disso. Já sofri bastante com o Google também. mas é isso, assim. Acho que essa é a treta, assim, de quando a gente fala de fazer migração. E aí? E ainda tem uma outra treta, né? Que como não é a gente que gerencia os produtos, são os merchants, ainda tem uma treta de taxa de atualização, assim, tipo, tem que atualizar com uma frequência bem alta, assim. Então, Entendi. quando a gente começa a falar... É que eu sei que a gente vai migrar de data points para outro modelo, mas mesmo quando a gente fala só de volume de chamadas mesmo, nem estou falando de data point, estou falando só de volume de chamada de API, a gente já vai começar a enroscar bastante, sabe? Que é uma atualização bem grande. Boa, sem falar que tem que depender muito de uma API muito boa para ela não cair, né? Porque dependendo do volume de requisição, ela vai cair rapidinho. Não, legal. Boa. E, gente, agora voltando à parte de produto. Eu tô falando várias perguntas, tá, gente? Mas fique à vontade se tem alguma coisa que vocês queiram falar de maneira mais direta. Mas até falando agora um pouco até em termos de comunicação de usuário, eu sei que a gente já falou de cada um de perfil e tudo mais. Hoje a gente tem também um esquema parecido, até que se mandaram lá no grupo, para cada tipo de comunicação. Por exemplo, lá dentro do Return, eu vou trabalhar com isso nessa BU e com isso nessa outra BU. Por exemplo, hoje a gente atua em todas as BUs por etapa de usuário de forma padronizada, ou cada BU tem sua forma de comunicação por etapa do usuário. Boa, pode falar. Hoje, de maneira geral, a gente faz comunicações diferentes não para cada life cycle, mas acho que como tem muita quebra, tá? Para um conjunto ali de life cycle, então, putz, tem uma galera olhando para entrantes, que a gente chama, que é uma galera de prospect ali, churn, então a gente faz uns conjuntos ali de usuários para falar de uma maneira diferente que fala com ativos, então, assim, não é algo padronizado, cada BU faz uma maneira diferente, até porque em alguns momentos fala de itens, né? Faz algumas comunicações de itens específicas e tudo mais. Então, assim, não tem uma padronização hoje de tipo de disparo, mas tem, de fato, uma padronização, assim, tem uma galera que olha e fala mais com retenção, tem uma galera que olha e fala mais com entrante, que é esse caso que eu falei de prospect e churn, mas, assim, gente, minha cada internet... BU acaba atacando de uma maneira diferente, eu diria. Tá travando só para mim ou para vocês também tá travando? Tô travando. Não, deu uma picadinha também. Epa, foi mal. Eu entendi até, tipo, Agora melhorou um pouco. Melhorou? Melhorou. Aonde que parei aí, perdão? Então, só para eu entender, então, até a última vez que eu entendi foi, eu tenho comunicação diferente por prospect e ativados, mas daí, então, tipo, eu tenho prospect, ativados, tem alguma outra? Tipo, por exemplo, hoje, quando eu falo do time de lifecycle, eu acredito que tem essa divisão por BU, e dentro de cada BU eu tenho também pessoas que olham para estágio diferente do usuário, é isso? Exatamente. É mais ou menos nessa linha. Acontece. E daí, quais são as divisões hoje dentro da BU? Cara, eu diria que hoje, assim, de maneira geral, a gente tem uma galera vendo retenção e uma galera vendo os entrantes ali que a gente fala, né? Então, essa é uma separação que acontece mais em food, mas tem também BU que acaba vendo tudo como um todo. Então, não tem, tipo, separações específicas dentro disso. Mas eu acho que hoje a gente acaba discutindo muito entre dois grupos, né? Que é retenção e esses entrantes ali que acaba olhando de forma separada, vamos dizer assim. Porque no final das contas, a retenção impacta muito tanto a parte de engajamento, quanto de churn, né? Quanto de garantir a frequência ali, melhorar o lifetime cycle do usuário também, né? Então, é um ponto ultra mega importante mesmo. Então, tipo, até um ponto também, voltando a falar sobre isso, né? Tipo, hoje, além dessa parte de comunicação de geral, a gente também trabalha, vocês trabalham, logicamente, que eu sou impactado direto por isso, mas hoje também tem frentes ali tratadas de NPS, review, toda essa parte de uso de produto também acaba ali entrando também na comunicação de retenção, acredito eu.
Então, eu acho que aí é um time separado. Tá. Assim, é separado mesmo. Assim, quando a gente fala dessa separação, até que eu estou comentando, de É. comunicação, a gente acaba falando muito de MUB, né? Muito de pedidos em si. Então, essa parte de pesquisa, de NPS ou qualquer coisa nesse sentido, acaba sendo um time separado, que aí, putz, eu vou falar como eu acho aqui, tá? Aham. Eu acho que olha assim como um todo, tá? Não olha Tá. especificamente por BUs e por aí vai. Entendi. E hoje pesquisa, pelo que eu entendo, também não sai de Braze, né? Toda a parte de pesquisa também é feita de maneira interna. É isso aí. Pelo menos dentro do Braze, na nossa conta especificamente, não sai nada. Tá. E da conta de vocês hoje, basicamente, só sai o fluxo de comunicação de bebidas, né? Tipo, toda a parte ali geral de bebidas. Só isso. E sai também os INEPs, como eu comentei, né? Então hoje tem bastante disparo de INEP por todas as BUs que acontece dentro do Braze também. E push já é muito raro. Push, assim, a gente faz muito raro, às vezes acontece, mas assim, bebidas por Canvas e disparo de INEP como um todo, que é de fato que a gente usa bastante dentro do Braze. Hoje, quais canais a gente usa em Braze? Só push, né? Ou a gente usa e-mail, WhatsApp também? E-mail também, mas de forma assim, menor. Então, hoje o time de mercado, eu acho que é o time que mais usa e-mail, talvez clube também. O pessoal de clube usa e-mail, mas assim, não é de forma tão recorrente igual o push, INEP e notificação. Vou botar ali o content card, né? A gente tá começando a usar bastante, mas eu diria que INEP de maneira geral é o mais disparado, porque a gente usa como campanha, e quando a gente fala de Canvas, acaba sendo o push e o INEP e o content card, de forma geral. Tá, então no mesmo Canvas vocês usam push, INEP e content card. Isso, exatamente. E aí acontece também os disparos de WhatsApp, só que são disparos menores devido até ao custo também, né? Tá começando SMS também, tá começando algumas coisas assim. De maneira geral, falando de volumetria, eu diria que content card, INEP e push em Canvas, eu diria. Push. Boa. E a parte de WhatsApp hoje, vocês usam WhatsApp nativo ou vocês usam WhatsApp via broker? Cara, a gente usa o WhatsApp hoje que ele passa pelo Salesforce, isso aí já é um processinho mais chato, né? Tá. O disparo acontece dentro do Braze, mas não é. Aí você consegue falar bem melhor. É o webhook, exatamente. Vou só dar um exemplo aqui. A gente tem gordura para usar no Braze, mas hoje, por uma questão de custo, até a gente faz via Salesforce e tem uma integração com o Braze, que é só para a gente pegar a base de disparo, para não precisar ficar subindo esse CSV com o dado do usuário aberto. Uhum. Não, legal, legal. Interessante. E, gente, agora partindo mais para um fluxo mais associado à monetização hoje do usuário. Hoje, eu sei que vocês trabalham com a frente de clubes, que acaba sendo mais um loyalty, mas acredito que seja uma frente de receita. Tem toda a frente ali de pedidos também, que acaba acontecendo também. Tem alguma outra frente de receita que o time de vocês acaba sendo responsável, além da parte de pedidos B2B e a frente de clube, que eu acho que eu acabo tendo muito fácil com vocês. Eu sei, por exemplo, que vocês trabalham com frente de ads, né? Eu sei que vocês têm ali toda a parte de mercado B2B também. Mas hoje, quando falo do time de vocês, o que seriam as principais fontes de receita quando a gente fala de monetização? Cara, acho que você passou pelas principais, assim. Tem uma nova que está surgindo agora, que é a possibilidade de parcelar e ter o crédito, né? Tem o iFood Benefício, na verdade, a gente não cobra das empresas, mas, querendo ou não, trafega ali também um acordo com as empresas de trazer ali o benefício da empresa, do usuário, do cliente, do funcionário para dentro da empresa. Eu acho que é isso, assim. E tem crédito para restaurantes também, mas não está na nossa mão, né? A gente cuida só de clientes finais. Então, tipo, hoje de B2C seria então a parte de pedidos gerais. Essa Sim. parte de crédito, vocês trabalham comunicação ou acaba sendo coisa mais intermediária ali? Cara, vai começar agora. Tá. E teria a parte do clube, né? Que também acaba sendo a outra frente de receita de vocês. Sim, que é a assinatura. Aí, Pode falar, o Turbo tem também gera uma receita, né? Mas aí para o cliente final, óbvio, a gente comunica, mas está dentro do pilar ali de logística mesmo. Aí Tá.
Mas vocês Aí comunicam fica hoje cuidando. tudo também, né? De certa forma. Sim, Tá bom. comunicamos. Legal, legal. E hoje, basicamente, fluxo de mensuração dessa frente é de MV, AOV, vocês olham a LTV? Passando a olhar agora com mais calma. É uma coisa CAC e nova. ROI também, eu acredito que sejam métricas importantes. Desculpa? CAC e ROI também? Sim, sim. Oi, mais voltado ali para mídias, que também está dentro de Martech. Hoje a gente não olha em CRM, na parte de lifestyle com a parte de ROI hoje? Não. Tá. Esse dentro do CRM que a gente está fazendo, Aham. cara, não, porque a maioria das comunicações não tem custo. Assim, o que a gente olha assim, para o WhatsApp, por exemplo, que tem um custo de disparo, é o cálculo de CPO, né? Que é o Aham. custo por pedido. Então, qual foi o investimento que nós fizemos, não só do disparo, mas também da promoção, né? Foi Aham. dada, que a gente costuma utilizar esse canal para promover cupons e tudo mais, porque é um incentivo ali, é um gatilho para a gente ter uma conversão um pouco maior. Então, a Aham. gente tem o CPO como indicador principal. E óbvio que se o usuário for prospect, a gente olha também o CAC, né? Sim. Ou se a gente está querendo reativar o usuário, o CRAC. Uhum. Ô, Fê, eu não sei se vocês já estão conversando lá com o time de ads, mas outra fonte de geração de receita que o iFood está apostando bastante é a partir de ads ali, junto a merchants e Ah, marcas. boa. E aí, Verdade. isso deve começar a influenciar também, eu não sei diretamente no Braze, acredito que sim, mas, por exemplo, o nosso agente de IA lá, a gente quer considerar pesos ali, talvez evoluir a ferramenta para restaurantes e marcas que fazem ads ali com a gente, né? Hoje, basicamente, isso influencia ali no ranking, né, do iFood e alguns carrosséis ali que eles acabam aparecendo, mas a ideia é também, de alguma forma, impulsionar esses anunciantes ali dentro do iFood, né? Então, acho que isso pode vir a converter ali dentro do Braze também alguma mudança. Perfeito, Laurent. A gente tem até um texto para rodar agora com central de notificação. A gente utiliza aquele passo para vender também para eles. O push é como você mencionou, a gente vai fazer mesmo via Echo, e a gente consegue combinar melhor e entregar, né, do ads long tail de uma forma mais fácil, né? Uhum. Porque no genérico fica praticamente impossível de fazer. Então, é um pouco disso que o Albert falou mesmo. Entendi. Apesar de a gente já ter feito, assim, né, para tipo, grandes marcas, a gente fazer alguns testes de push patrocinado. Entendi. E daí, tipo, por exemplo, tem um cliente meu que ele trabalha, por exemplo, com venda de espaço de content card, mas hoje o content card que sai de Braze, já me falaram, logicamente, mas hoje a gente nunca, ou já rodou algum teste vendendo espaço de content card também, como ad. Eu acho que o teste que está para sair agora é o central de notificação, que é o content card, né, no fim do dia. Entendi. A gente também, não nós, assim, né, Uhum. porque aí já é um outro time que cuida da jornada, né, também Uhum. fazem venda de espaço na nossa, né, dentro da home. Entendi. Mas não sairia, por exemplo, a comunicação do time de vocês, sairia direto lá Não. deles, tá? Exato. Seria mais um trabalho ali do time de front, eu acredito. É o time de jornada mesmo, que a Tá. gente chama. Entendi. Não, legal. Em termos de receita, então, acredito que sejam essas que a gente falou, muito legal saber. E, gente, tá uma curiosidade que eu fiquei pensando aqui, em termos de retenção do usuário, a gente considera um usuário retido no M0, tipo M30 e M60, que até o Theo comentou, ou a gente tem alguma outra consideração de retenção de usuário? Tipo, a gente olhar em M3 ou até só M0? Veja como a gente mensura isso, em termos de retenção de usuário. A gente olha em M0 ali, né, no mês que ele realizou o primeiro pedido, Uhum, em M1, né, que a gente considera o mês seguinte, uhum, em M2 também, acho que no mês depois, assim, mas eu diria que M0 e M1 ali, talvez esses 60 primeiros dias ali do usuário, que eu acho que, principalmente em comunicação, falando aqui em comunicação, a gente acaba olhando mais, tá? boa, perfeito. E, gente, o último tópico que eu tenho é para falar sobre experimentação.
Hoje a gente tem algum roadmap específico quando a gente fala de experimentação tanto de canais quanto de comunicação? Cara, hoje a gente tem, assim, a gente faz alguns experimentos dentro do Canvas, principalmente em bebidas, eu vou falar especificamente em bebidas, que eu acho que o Canvas a gente usa, não vou dizer usa bastante, mas tem ali alguns testes em andamento de INEP, algumas coisas específicas que a gente usa ali, né, o componente ali de teste, mas assim, eu diria que usa pouco, assim, eu acho que a gente até poderia usar mais e talvez de uma forma mais inteligente, então, de fato, roadmap em si aqui de experimentação falando de comunicação, pouquíssimo. Tá, e isso tem comunicação com também de uso de canais, né? Tipo, eu sei que Exatamente. Tem os outros, mas também não tem. Exatamente. Hoje a gente acaba usando todos os canais disponíveis, não todos, mas como os canais ali principais, como eu falei, de push, INEP e content card ali, às vezes um WhatsApp, a gente acaba usando como um todo, mas não tem aquela inteligência ainda de, cara, o que é melhor ali para o usuário, o que ele deveria receber agora? É um push? É um INEP, por aí vai. Então, eu acho que isso aí é uma belíssima oportunidade ali. Não, legal, é uma oportunidade bem legal. Meio bom que a Braze tem uma facilidade muito boa para teste, né? Então, tipo, tem as plataformas que demora 10 anos, em Braze, em 3 cliques, você consegue colocar um teste no ar. O que é muito legal, né, em termos gerais, assim, tanto de canal quanto de comunicação também, que é o potencial super legal aqui de uso. Boa. Pode falar. Acho que só vale pontuar algo quando a gente fala de canais, que, assim, hoje o INEP, ele acaba sendo um canal muito concorrido dentro do iFood. Então, a gente tem, inclusive, quando a gente fala até de priorização do INEP, a gente tem que ter muita cautela em qualquer teste que envolva INEP, porque, por exemplo, o INEP hoje, para clube, é o canal que gera mais engajamento e receita. Então, assim, qualquer coisa que a gente faça em relação à INEP, ele tem que ser muito bem desenhado, porque a gente tem usa aquelas 3 prioridades, né, dentro do Braze hoje, do baixo, médio e alto. A gente está tentando fazer uma governança ali da melhor maneira possível para que o usuário também não veja o mesmo INEP na mesma semana, para que uma BU não fique sem imprimir o INEP. Então, assim, falando de INEP, qualquer coisa que a gente faça, ele precisa ser olhado bem criterioso, assim, eu diria. Tem priorização para não roubar espaço de ninguém, né? Então, todo mundo garante seu espaço. Exatamente. E é um grande desafio, eu acho que eu também diria que é um dos maiores desafios hoje que a gente tem dentro do Braze, além do Canvas e tudo que a gente conversou. Entendi. Então, o maior desafio ali em termos de como priorizar essa visualização de INEP, realmente onde faça mais sentido, né? Talvez a turno que faça mais sentido, alguma coisa nessa linha, assim, porque hoje eu diria que eu acho que está cada vez mais, entre aspas, uma briga maior ali de priorização de INEP, de, cara, o que deveria aparecer, mas apareceu o outro, não apareceu o meu, caiu impressão, então, cara, eu diria que é um tema bem polêmico. Eu entendo bastante, já passei muito essa questão de, cara, meu produto não tá aparecendo, porque minha comunicação com o fornecedor não tá indo, nossa, já passei muito por isso, muito mesmo. Então, eu entendo sua dor, cara, é bem importante mesmo. E eu acho que até da gente conseguir também, até junto com a Braze, conseguir consolidar melhor isso para garantir que a priorização seja fator ideal para todo mundo. Porque a gente sabe, né? Nem sempre imprimir vai ser reflexo de resultado, né? Aconteceu já vários momentos que eu já tive papos, por exemplo, com até o pessoal mais comercial. Nossa, meu produto não tá aparecendo, mas, tipo, somente em Google Search, ali em Shopping, porque muitas vezes é muito associado, mas a relevância do produto para o cliente com qualquer outra coisa também, né? Acho que é um ponto importante também. Total. A Braze pode ajudar a gente. Boa. Gente, tem mais algum outro ponto? Eu falei bastante coisa aqui, até inclusive agradeço bastante pela paciência de vocês responderam super bem todos os pontos que eu trouxe. Tem alguma outra coisa relacionada ao produto, alguma observação que a gente chegou a não falar sobre, que vocês queriam trazer aqui para ouvir o nosso? Cara, do meu lado, não, acho que deu para passar ali de uma maneira geral, assim, acho que se surgir outras coisas aqui, eu fico à disposição também para chamar e falar, mas acho que de maneira geral, assim, principalmente em comunicação, deu para passar um pouco dos principais desafios ali, inclusive. Boa. Concordo com o Theo. Eu acho que acho que só uma grande dúvida macro, não sei se esse é o melhor momento para perguntar, mas eu diria que é uma grande dúvida que a gente tem, é sobre
até quando a gente for pensar em estruturar e pegar recomendações de como montar as campanhas, assumindo um cenário em que a gente rodar 100% pelo Braze, como a gente balanceia o uso de campanhas mais programadas versus o uso de Canvas, sabe? Que pelo menos a minha preocupação é, o Canvas dá para você deixar tão complexo quanto você queira. Então, assim, começa a ficar pesado no momento em que a gente só não consegue mais dar manutenção, porque a gente nem entende mais o que está rolando lá dentro. Sim. Então, eu acho que eu diria, assim, que é só menos uma coisa, mas mais uma preocupação / objetivo é como a gente consegue, num futuro, também colocar, estruturar as campanhas que atinjam ao máximo nossos objetivos, mas também sem aumentar a complexidade estrutural das campanhas mesmo que a gente está montando, sabe? Acho que esse é talvez um desafio que a gente tem. E se a gente trabalha no cenário de priorização existindo no Braze ou ainda não existindo, faz umas gambiarra via Canvas, não faz, enfim. Acho que algumas coisas assim talvez eu diria de preocupações, pensando bem numa parte de produto mesmo, produto Braze. Cara, super legal, acho que é um ponto super válido, até porque a gente tem vários caminhos aqui que a gente consegue trilhar, e também como a gente consegue também garantir que vocês tenham uma estrutura mais alinhada com vocês, com menos complexidade, até para que todo mundo que vai gerar a plataforma saiba fazer, né? Que não seja só um Frankenstein, que seja um negócio replicável. Fica sossegado, até pensar aqui em algumas possibilidades que a gente pode trabalhar junto. Cara, a sessão para mim foi maravilhosa. A gente ainda tem algumas outras, acho que a gente entra em contato assim que possível também, que a gente tem toda a parte ali de revisão de Martech e tudo mais. Eu acredito que tendo em vista o nosso roadmap, talvez ficar para a semana que vem, ali para quarta-feira, a gente se alinha ali talvez de forma síncrona no grupo, para a gente começar até essa revisão de Martech, mas que eu acho que toda a parte de produto para mim foi super esclarecida. E qualquer coisa também eu entro em contato com vocês para a gente tirar mais alguma dúvida caso apareça, tá bom? Mas do meu lado, acredito que foi isso, gente. Se ninguém tiver mais nenhum ponto, estou super satisfeito com o papo, agradecido demais e vamos para cima. Acho que o projeto tem muita coisa legal para a gente conseguir fazer junto, tá bom? Boa, gente. Obrigadão, então. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa Valeu. semana aí. Tchau. Tchau.